Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast. E hoje, minha gente, é dia de finalizarmos mais um livro nesse canal. Vamos finalizar o livro de Esther. Nesse episódio, nós vamos ler Esther 6, 7, 8, 9 e 10. E no final, nós vamos fazer a nossa análise de tudo que a gente vai estar lendo hoje, tá? Então, já te convido para ficar com a gente até o final e abrir a sua Bíblia aí em Esther 6. Hamã é obrigado a honrar Mardoqueu. Naquela noite, o rei não conseguiu dormir. Por isso, ordenou que trouxessem o livro das crônicas do seu reinado. Assim, foram lidas para ele. Foi encontrado registro de que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres, dois dos oficiais do rei que guardavam a entrada do palácio e que haviam conspirado para assassinar o rei Xerxes. Que honra e reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso? Perguntou o rei. Os seus assistentes pessoais responderam: nada lhe foi feito. O rei respondeu: quem está no pátio? Ora, Ramã havia acabado de entrar no pátio externo do palácio para pedir ao rei o empalamento de Mardoqueu na estaca que ele lhe havia preparado. Os assistentes pessoais do rei responderam: é Ramã que está no pátio. Façam-no entrar, ordenou o rei. Entrando Ramã, o rei lhe perguntou: o que se deve fazer ao homem que o rei tem o prazer de honrar? Ramã pensou consigo: a quem o rei teria prazer de honrar, senão a mim? Por isso respondeu ao rei: ao homem que o rei tem prazer de honrar, ordena que tragam um manto com o qual o próprio rei se veste e um cavalo no qual o rei tenha montado e em cuja cabeça leve a coroa real. Em seguida, sejam o manto e o cavalo confiados a um dos príncipes mais nobres do rei, e que se encarregue de pôr o manto sobre o homem que o rei deseja honrar e o conduza sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando diante dele: isto é o que se faz ao homem que o rei tem prazer de honrar. O rei então ordenou a Ramã: vá depressa apanhar o manto e o cavalo e faça ao judeu Mardoqueu o que você sugeriu. Ele está sentado junto à porta do palácio. Não omita nada do que você recomendou. Então Ramã apanhou o cavalo, vestiu Mardoqueu com o manto e o conduziu sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando diante dele: isto é o que se faz ao homem que o rei tem prazer de honrar. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do palácio. Ramã, porém, correu para casa com a cabeça coberta em lamento, muito aborrecido, e contou à sua mulher, Zeres, e a todos os seus amigos tudo o que lhe havia acontecido. Tanto os seus conselheiros como Zeres, a sua mulher, lhe disseram: visto que Mardoqueu, diante de quem você começou a cair, é de origem judaica, você não terá condições de enfrentá-lo. Sem dúvida, você ficará arruinado. Enquanto ainda conversavam, chegaram os oficiais do rei e às pressas levaram Ramã para o banquete que Esther havia preparado. Esther 7. O enforcamento de Ramã. O rei e Ramã foram ao banquete com a rainha Esther. E enquanto estavam bebendo vinho, no segundo dia, o rei perguntou de novo: Rainha Esther, qual é o seu pedido? Você será atendida. Qual o seu desejo? Mesmo que seja metade do reino, isso lhe será concedido. Então a rainha Esther respondeu: se posso contar com o favor do rei, e se isto lhe agrada, poupe a minha vida e a vida do meu povo. Este é o meu pedido e o meu desejo. Pois eu e meu povo fomos vendidos para destruição, morte e aniquilação. Se apenas tivéssemos sido vendidos como escravos e escravas, eu teria ficado em silêncio, porque nenhuma aflição como essa justificaria perturbar o rei. O rei Xerxes perguntou à rainha Esther: quem se atreveu a uma coisa dessas? Onde está ele? Respondeu Esther: o adversário e inimigo é Ramã, esse perverso.
Diante disso, Ramã ficou apavorado na presença do rei e da rainha. Furioso, o rei levantou-se, deixou o vinho, saiu dali e foi para o jardim do palácio. E percebendo Ramã que o rei já tinha decidido condená-lo, ficou ali para implorar por sua vida a rainha Esther. E voltando o rei do jardim do palácio ao salão do banquete, viu Ramã caído sobre o assento onde Esther estava reclinada. E então exclamou: chegaria ele ao cúmulo de violentar a rainha na minha presença e em minha própria casa? Mal o rei terminou de dizer isso, alguns oficiais cobriram o rosto de Ramã, e um deles, chamado Harbona, que estava a serviço do rei, disse: há uma forca de mais de 20 metros de altura junto à casa de Ramã, que ele fez para Mardoqueu, aquele que intercedeu pela vida do rei. Então o rei ordenou: enforque-no nela. Assim Ramã morreu na forca que tinha preparado para Mardoqueu, e a ira do rei se acalmou. Esther 8. O decreto do rei em favor dos judeus. Naquele mesmo dia, o rei Xerxes deu à rainha Esther todos os bens de Ramã, inimigo dos judeus. Mardoqueu se apresentou diante do rei, pois Esther lhe dissera que ele era seu parente. O rei tirou o anel sinete que tinha no dedo, o qual havia tomado de Ramã, e o deu a Mardoqueu. Então Esther o nomeou administrador dos bens de Ramã. Esther voltou a falar com o rei. Ela caiu a seus pés e, chorando, suplicou-lhe que revogasse o plano maligno que Ramã, o Agagita, maquinara contra os judeus. Então o rei estendeu o cetro de ouro a Esther e ela se levantou diante dele e disse: se for do agrado do rei, se posso contar com seu favor e se considerar justo, que se escreva uma ordem revogando as cartas que Ramã, filho do Agagita, Hamedata, concebeu e escreveu para que os judeus fossem exterminados em todas as províncias do rei. Pois como suportarei ver a desgraça que cairá sobre o meu povo? Como suportarei ver a destruição da minha própria família? O rei Xerxes respondeu à rainha Esther e ao judeu Mardoqueu: mandei empalar Ramã na estaca que ele levantou e dei os seus bens a Esther, porque ele atentou contra os judeus. Escrevam agora outro decreto em nome do rei em favor dos judeus, como for melhor aos seus olhos, e selem-no com o anel sinete do rei, pois nenhum documento escrito em nome do rei e selado com o seu anel pode ser revogado. Isso aconteceu no 23º dia do terceiro mês, o mês de Sivan. Os escribas do rei foram imediatamente convocados e todas as ordens de Mardoqueu foram escritas aos judeus, aos satrapas, aos governadores e aos nobres das 127 províncias que se estendiam da Índia até Cuxi. Essas ordens foram redigidas na língua e na escrita de cada província e de cada povo, e também na língua e na escrita dos judeus. Mardoqueu escreveu em nome do rei Xerxes, selou a carta com o anel sinete do rei e os enviou por meio de mensageiros montados em cavalos velozes das estrebarias do próprio rei. O decreto do rei concedia aos judeus de cada cidade o direito de se reunirem e de se protegerem, de exterminar, matar e aniquilar qualquer força armada de outro povo ou de outra província que os ameaçasse, a eles, a suas mulheres e a seus filhos, e o direito de saquear os bens dos seus inimigos. O decreto entrou em vigor nas províncias do rei Xerxes no 13º dia do 12º mês, o mês de Adar. Uma cópia do decreto foi publicada como lei em cada província e levada ao conhecimento do povo de cada nação, a fim de que naquele dia os judeus estivessem prontos para vingar-se dos seus inimigos. Os mensageiros montados em cavalos das estrebarias do rei
saíram a galope, instigados pela ordem do rei. O decreto também foi publicado na cidade de Suzã. Mardoqueu saiu da presença do rei usando vestes reais em azul e branco, uma grande coroa de ouro e um manto púrpura de linho fino. A cidadela de Suzã exultava de alegria. Para os judeus, foi uma ocasião de felicidade, alegria, júbilo e honra. Em cada província e em cada cidade, aonde quer que chegasse o decreto do rei, havia alegria e júbilo entre os judeus, com banquetes e festas. Muitos que pertenciam a outros povos do reino se tornaram judeus, porque o medo aos judeus tinha se apoderado deles. Ester 9. A vitória dos judeus. No 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, entraria em vigor o decreto do rei. Naquele dia, os inimigos dos judeus esperavam vencê-los, mas aconteceu o contrário. Os judeus dominaram aqueles que os odiavam, reunindo-se em suas cidades, em todas as províncias do rei Xerxes, para atacar os que buscavam a sua destruição. Ninguém conseguia resistir-lhes, porque todos os povos estavam com medo deles, e todos os nobres das províncias, os satrapas, os governadores e os administradores do rei apoiaram os judeus, porque o medo que tinham de Mardoqueu havia se apoderado deles. Mardoqueu era influente no palácio. Sua fama espalhou-se pelas províncias, e ele se tornava cada vez mais poderoso. Os judeus feriram todos os seus inimigos à espada, matando-os e destruindo-os, e fizeram o que quiseram com eles. Na cidade de Suzã, os judeus mataram e destruíram 500 homens. Também mataram Parzandata, Dalfon, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Farmasta, Arizai, Aridai e Vaizata, os 10 filhos de Ramã, filho de Hamedate, o inimigo dos judeus, mas não se apossaram dos seus bens. Naquele mesmo dia, o total de mortos na cidade de Suzã foi relatado ao rei, que disse à rainha Ester: os judeus mataram e destruíram 500 homens e os 10 filhos de Ramã na cidade de Suzã. Que terão feito nas outras províncias do império? Agora diga qual é o seu pedido, e você será atendida. Tem ainda algum desejo? Este lhe será concedido. Respondeu Ester: se for do agrado do rei, que os judeus de Suzã tenham autorização para executar também amanhã o decreto de hoje, para que os corpos dos 10 filhos de Ramã sejam pendurados na forca. Então o rei deu ordens para que assim fosse feito. O decreto foi suplicado em Suzã, e os corpos dos 10 filhos de Ramã foram pendurados na forca. Os judeus de Suzã ajuntaram-se no 14º dia do mês de Adar e mataram 300 homens em Suzã, mas não se apossaram dos seus bens. Enquanto isso, o restante dos judeus que viviam nas províncias do império também se ajuntaram para se protegerem e se livrarem dos seus inimigos. Eles mataram 75.000 deles, mas não se apossaram dos seus bens. Isso aconteceu no 13º dia do mês de Adar, e no 14º dia descansaram, e fizeram dessa data um dia de festa e alegria. A comemoração do Purim. Os judeus de Suzã, porém, tinham se reunido no 13º e no 14º dia, e no 15º descansaram, e dele fizeram um dia de festa e de alegria. Por isso, os judeus que vivem em vilas e povoados comemoram o 14º dia do mês de Adar, como um dia de festa e de alegria, um dia de troca de presentes. Mardoqueu registrou esses acontecimentos e enviou cartas a todos os judeus de todas as províncias do rei Xerxes, próximas e distantes, determinando que anualmente se comemorassem o 14º e o 15º dias do mês de Adar, pois nesses dias os judeus livraram-se dos seus inimigos.
Nesse mês, a sua tristeza tornou-se em alegria, e o seu pranto num dia de festa. Escreveu-lhes dizendo que comemorassem aquelas datas como dias de festa e de alegria, de troca de presentes e de ofertas aos pobres. E assim os judeus adotaram como costume aquela comemoração conforme o que Mardoqueu lhes tinha ordenado por escrito. Pois Ramã, filho do Agagita Hamedata, inimigo de todos os judeus, tinha tramado contra eles para destruí-los e tinha lançado o pur, isto é, a sorte, para a ruína e destruição deles. Mas quando isso chegou ao conhecimento do rei, ele deu ordens escritas para que o plano maligno de Ramã contra os judeus se voltasse contra a sua própria cabeça, e para que ele e seus filhos fossem enforcados. Por isso, aqueles dias foram chamados Purim, da palavra pur, considerando tudo o que estava escrito nesta carta, o que tinha visto e o que tinha acontecido. Os judeus decidiram estabelecer o costume de que eles e os seus descendentes e todos os que se tornassem judeus não deixariam de comemorar anualmente esses 2 dias, na forma prescrita e na data certa. Esses dias seriam lembrados e comemorados em cada família de cada geração, em cada província e em cada cidade, e jamais deveriam deixar de ser comemorados pelos judeus, e os seus descendentes jamais deveriam esquecer-se de tais dias. Então a rainha Ester, filha de Abiail, e o judeu Mardoqueu escreveram com toda a autoridade uma segunda carta para confirmar a primeira, acerca do Purim. Mardoqueu enviou cartas a todos os judeus das 127 províncias do império de Xerxes, desejando-lhes paz e segurança e confirmando que os dias de Purim deveriam ser comemorados nas datas determinadas, conforme o judeu Mardoqueu e a rainha Ester tinham decretado e estabelecido para si mesmos, para todos os judeus e para os seus descendentes, e acrescentou observações sobre tempos de jejum e de lamentação. O decreto de Ester confirmou as regras do Purim, e isso foi escrito nos registros. Ester 10. A grandeza de Mardoqueu. O rei Xerxes impôs tributo a todo o império, até sobre as distantes regiões costeiras. Todos os seus atos de força e de poder e o relato completo da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei havia promovido, estão registrados no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia. O judeu Mardoqueu foi o segundo na hierarquia depois do rei Xerxes. Era homem importante entre os judeus e foi muito amado por eles, pois trabalhou para o bem do seu povo e promoveu o bem-estar de todos os judeus. E assim nós terminamos mais uma leitura nesse canal. Finalizamos o livro de Esther, minha gente. Um livro cheio de reviravolta, né? Muito bacana que a gente vê o tiro saindo pela culatra. Exatamente. Ontem, né, no episódio anterior, a gente viu esse suspense de como seria, né, essa vingança de Ramã e Ramã tramando contra Mardoqueu, né? Tinha até já deixado, vamos dizer assim, feito um poste para empalar Mardoqueu, né? Só que daí, já em Esther 6, a gente já vai vendo essa reviravolta, né? Porque Ramã é obrigado a honrar Mardoqueu. Só que aqui, né, gente, nesse capítulo, a gente vê que ele faz as honras ali achando que o rei queria honrar a ele, né? Mas foi muito ao contrário, foi honrar quem ele mais estava odiando, quem ele estava querendo era matar, vamos dizer assim. Já Mas estava preparando, né, já para amanhã, né, do dia seguinte, aquilo acontecer. exatamente. Só que daí o rei, né? É aquele negócio assim, ele não estava conseguindo dormir, estava com insônia, pediu para uma pessoa ler o livro de crônicas do seu reinado. E quando alguém estava lendo para ele, falou sobre Mardoqueu ter avisado lá sobre Bigtã e Teres. A gente viu isso lá no iniciozinho do livro de Esther,
que ele estava à porta, ouviu esses soldados tramando a morte de Xerxes e avisou a sobrinha Esther, né, sobre esse acontecimento. A gente leu isso no episódio anterior. E aí Esther vai avisar, né? E aqui dá a entender que alguém ia relatando, escrevendo tudo sobre os acontecimentos no reino, né? E ali, quando ele vai dormir, ali não estava conseguindo dormir, ele lê, ouve, né, sobre esse relato de Mardoqueu. E até pergunta, né, e que honra Mardoqueu recebeu, porque querendo ou não, ele salvou a vida de Xerxes. E aí o assistente pessoal dele disse que nada foi feito. E aí quando ele pergunta quem está no pátio e fala que é Ramã, ele já pede para Ramã vir. E por que que Ramã estava no pátio? Porque Ramã estava preparando, né? Até fala que No 4, ora, Ramã havia acabado de entrar no pátio externo no palácio para pedir ao rei o empalamento, né, ou enforcamento, que está na sua Bíblia, de Mardoqueu na estaca que ele lhe havia preparado. A estaca já estava preparada, ele só ia pedir a permissão para o rei. é aquele do nada de Deus, né? Do nada o cara tava entrando, do nada O rei estava sem sono tava e ouviu lendo. a crônica, né, sobre. Exatamente. E aí o rei vai na inocência ali, né, como quem não quer nada, e pergunta para Ramã: o que podemos fazer, né, para quem o rei tem prazer em honrar? E ali Ramã, com aquele todo o ego dele, todo o orgulho dele, né, ainda fala, né, no versículo 6: a quem o rei teria prazer de honrar, senão a mim? Então ele já falou tudo o que ele desejava, né? E ele ali parece que realmente ele gostava de glória, ele gostava de reconhecimento, ele gostava, igual ali, ele tinha colocado, né, que as pessoas precisavam se prostrar e adorar a ele quando ele passasse. Então era um cara ali muito de nariz em pé. E aí fala tudo que ele precisava fazer, né? Que o rei tinha que passear com cavalo, vestir com veste real, com coroa e tudo. Aí o rei simplesmente fala: pois bem, então você vai fazer isso com Mardoqueu. E o bacana é que o rei nem sabia que Ramã estava contra Mardoqueu. Então o rei simplesmente fez o do nada de Deus, né? Que o Geis acabou de falar, de fazer Ramã engolir o orgulho e puxar o cavalo, desfilando com Mardoqueu e ainda falando, né? Que isto é o que faz ao homem que o rei tem prazer de honrar. Então ele foi ali trazendo toda a glória ali para Mardoqueu, né? E aí depois eles voltam, né, para o palácio. Mardoqueu vai ali para a porta do palácio real, tudo fica ali no posto dele. E Ramã já vai com aquele orgulho entalado assim, né, para casa dele e se encontra, né, com Zeres, que é a sua mulher, e com os conselheiros e conta do que aconteceu, né? E ainda a mulher dele fala, né? Sem dúvida, você ficará arruinado. E antes de terminar toda a conversa ali deles, né, já entra um oficial do rei às pressas e leva Ramã para o banquete que Esther havia preparado. Então ele não tinha ainda ido para o banquete, que ele saiu todo pomposo lá, né, falando que ele era o único que ia ao lado do rei na casa da rainha para se deliciar de um banquete, né? E o capítulo 7 conta, né, esse segundo banquete, né? Então é engraçado, né? Porque ele chega ali e eu acho que ele ainda tá pensando, né? Meu Deus, né? O que que agora vai acontecer, né? Porque Mardoqueu agora foi colocado numa posição alta, né? Tipo assim, Como que eu vou empalar esse cara agora? Porque ele não né? conseguiu pedir pro rei, né? Exatamente. Então eu acho que ele estava preocupado com isso. Só que daí ele não sabe o que que tá esperando ele, que ainda a coisa vai piorar, né? E acontece ali que a rainha faz o segundo banquete, estão ali comendo de boa, e daí o rei novamente, né? O rei Xerxes pergunta: "Rainha, o que que você deseja, né?" E como a gente falou no episódio anterior, parece que ela já estava preparando o terreno e agora ela falou: "Olha, agora eu já tenho condições de pedir, né? Já é o segundo banquete." E ela fala, né? E ela fala de um jeito bem simples, que o rei, né, poupe a minha vida e a vida do meu povo. E o rei, tipo, na hora não entende nada do que ela tá falando assim, mas pelo amor de Deus, né, por que que você tá pedindo isso? Quem que tá, tipo,
trazendo risco à sua vida e risco a seu povo, né? É que essa pessoa, tipo, eu quero saber quem que Quem que se se atreveu, atreveu, né? né? Onde ele está, né? E a Esther fala, tipo assim, está aqui, né? Junto à mesa com a gente, né? E o legal é que ela até coloca, né, nessa fala que eles não foram apenas vendidos, né? Eles foram vendidos para o extermínio, morte e aniquilação, né? Ela até fala assim, se fosse só vendido, eu não estaria aqui, tipo, trazendo isso para o rei, sabe? Incomodando o rei por uma venda. Eu seria escravo e tá tudo bem. Mas tá querendo um extermínio, tá querendo uma aniquilação, uma morte não só minha, né? E é bacana que ela se colocou, porque até então, lembra que a gente já tinha comentado também que ninguém sabia que ela era judeia. Mardoqueu, o tio dela, sempre falou para ela ficar calada. E aqui ela se coloca junto do povo, né? Esse é o bacana, porque acho que é isso também que dá um chacoalhão no rei, porque, poxa, se pediu, a minha mulher também vai ser exterminada, né? Então, quem fez isso, né? E daí ela responde, né? O adversário inimigo é Ramã, esse perverso, né? Tipo assim, daí eu imagino que Ramã falou assim, Agora ferrou. deu aquela rodinha do Windows assim, travou, né? Falou assim, meu Deus do céu, não fazia ideia que a rainha era Judia. era, né? E daí ali ele trava totalmente e daí o rei fica indignado e sai ali da presença, né? Vai para o pátio. E o que acontece, né? Só para entender esse versículo 8, que Ramã vê que o caso está perdido, que ele vai morrer, e ele vai e se deita, né, perante a rainha, na frente da rainha, suplicando para ela, para que tipo, não deixasse que ele morresse. Só que daí o rei volta e ele vê aquela cena do cara deitado suplicando e ele entende que o cara quer violentar, que Ramã quer violentar. Então ele até coloca ali: e então exclamou: chegaria ele ao cúmulo de violentar a rainha na minha presença e em minha própria casa? É mais uma vez aquele do nada de Deus, né? Tipo assim, o cara tava ali chorando Implorando pela vida. e do nada, tipo, o Rei Xerxes vira e vê aquela cena. Na cabeça dele, tipo assim, meu, esse cara tá de sacanagem, né? E daí na hora já manda levar, né, Ramã. E daí fala que um deles, né, chamado um dos soldados que tá levando Ramã, tirando Ramã ali do Que é a banquete, Arbona, né, né? que é o Arbona, ele fala: olha, rei, há uma forca de mais de 20 metros de altura que Ramã havia feito para Mardoqueu, aquele que intercedeu pela vida do rei. Então o rei fala: então tá bom, então enforque nela Ramã. Então aquele, né, cuspiu para cima, caiu na testa, ou sei lá, o O feitiço feitiço virou caiu contra. sobre o feiticeiro, né? E aí, em Esther 8, a gente vê o desenrolar, né? Então ali finalizamos já com Ramã exterminado, vamos dizer assim, né? Ele que desejou exterminar os judeus, ele foi exterminado. E aí, aqui já no 8, o rei decreta em favor dos judeus, né? Então, aquele decreto aonde causou pavor para todos os judeus, é revogado, vamos dizer assim. Não é revogado, né? Porque a partir do Não momento pode que ser. é assinado pelo rei e selado pelo rei, não pode ser revogado. Mas ele pode emitir um novo decreto em cima daquele, né? E naquele mesmo dia que aconteceu tudo aquilo, toda aquela reviravolta, gente, a rainha Esther recebeu todos os bens de Ramã, inimigo dos judeus. E Mardoqueu se apresentou diante do rei, pois Esther lhe dissera que ele era seu parente. Então, aqui nesse momento, acabou mentira, acabou ocultação. O rei Xerxes já sabia que Esther era judia, que Mardoqueu era tio dela e tudo mais, né? E aqui parece que cresceu ainda mais a glória, vamos dizer assim, né? O reconhecimento de Mardoqueu, porque ali ele foi reconhecido, né, por ter salvado a vida do rei, e agora, por ele ter sido tio ali de Esther, né, e provavelmente Esther contou tudo sobre como eles são, o rei tirou o anel, né, ali no versículo 2 fala, tirou o anel sinete que tinha no dedo, que havia tomado de Ramã, que foi com esse anel que ele fez o selo lá, né, contra os judeus, e deu a Mardoqueu. Então, ao mesmo tempo que ele tinha aquele anel, ele tinha aquele poder. Tanto é que finaliza, né, tá esse capítulo falando que
Abaixo do rei Xerxes já vinha Mardoqueu. Então ele saiu lá de baixo e subiu toda a glória dele, né? E aí, né, Esther até nomeia ele como administrador dos bens de Ramã. E Esther volta a falar com o rei, né? E nesse momento que ela volta a falar com o rei, acontece do mesmo jeito que foi quando ela foi interceder para chamar o rei para um banquete, né? Ela não podia ir à presença, ela se apresenta, o rei estende o cetro de ouro e ela se levanta, né? E pede: se for do agrado do rei, se posso contar com o favor do rei, e se considera justo, né? Que se escreva uma carta revogando as cartas de que Ramã, filho do Agagita, concebeu e escreveu para que os judeus fossem exterminados em todas as províncias do rei. Pois como suportarei ver a desgraça que cairá sobre o meu povo? Como suportarei ver a destruição da minha própria família? E o rei Xerxes, né, até afirma, né, eu mandei empalar Ramã na estaca e tudo mais. Então escreva agora outro decreto em nome do rei em favor dos judeus. E isso aconteceu, né, no 23º dia do terceiro mês, o mês de Sivan. E os escribas escreveram essa carta e colocou, né, num cavalos veloz, até fala, né, Mardoqueu escreveu em nome do rei Xerxes, selou as cartas com o anel sinete do rei e os enviou por meio de mensageiros montados em cavalos velozes das estrebarias do próprio rei. E o decreto foi concebido e ali todo mundo tomou conhecimento, né? E todos que liam e tudo ficavam felizes, né? Tinha júbilo, tinha alegria por saber que não iam morrer, né? E como a senhora falou no começo, ele não podia anular o primeiro decreto enviado por Ramã, né? Só que o que o decreto, né, o novo decreto, permitia é que era que os judeus se defendessem, que os judeus lutassem. Então, assim, não iria mais nenhum soldado, porque o que Ramã tinha pedido? Que ele mesmo ia colocar dinheiro no cofre público para que soldados e pessoas pudessem se armar, né, e ter ali um custo para executarem os judeus. Só que agora com o novo, né, a nova ordem era aquilo já foi determinado, né? Ele não podia voltar atrás. No entanto, agora os judeus também poderiam se Defender, defender. né? Eles poderiam lutar também pela vida deles. Então ele não poderia anular, mas ele poderia acrescentar algo. Então é tipo assim, olha, ninguém vai mais, né? Nenhum soldado vai atrás dos judeus, mas o povo que quiser matar outro judeu ainda está liberado. Só que agora o judeu também pode se preparar e, tipo, lutar pela vida dele, né? E daí, ali no capítulo 9 ele conta essa parte, né? Até ali o versículo 17, que essa é a vitória dos judeus. Por quê? Porque primeiro que os judeus ficaram, tipo assim, cara, a gente agora tá na unção, né? A gente tá aqui, a rainha Podendo se defender, tá né? podendo se defender. A gente sabe que a rainha também tá junto com a gente. Ela também é uma israelita, né? Ela tá a favor de nós, o rei tá a favor de nós. Então agora, tipo assim, cara, você se enche, né? Tipo, fala, tô pronto, né? Agora para lutar também por essa causa, vamos dizer assim, né? E eles estavam em alegria. E outra, né, que mostra que Mardoqueu, como a senhora falou, ele assumiu um alto nível ali. Então, tipo assim, quem que queria arrumar confusão com ele? Quem queria arrumar confusão com os judeus? Ninguém, né? Então, assim, ninguém ali naquele momento falou. E aqui é muito interessante da gente ver, assim, muitas vezes fala os judeus dominaram, os judeus, mas era, de certa forma, os israelitas todos, né? Mardoqueu, Esther era da tribo de Judá, por isso que é colocado como judeus. Mas, e foi, né, de fato, ali atrás da tribo dos judeus, né? Por isso que fala aqui o tempo inteiro os judeus. Mas eram irmãos ali, os israelitas fora, né, as outras tribos, sem ser de Judá, também estavam aflitos, né, e preocupados com aquilo que estava acontecendo ali com os judeus, né? E aqui mostra que, né, o povo falou assim, cara, poucos, né, já queriam realmente ir atrás dos judeus. Muitos já desistiram ali, né? E acontece que mesmo assim vai gente atrás, né, querendo matar os judeus, mas os judeus respondem isso
e matam, né? Até fala aqui que eles eram até mais fortes, né? No versículo 5 fala: os judeus feriram todos os seus inimigos à espada, matando-os e destruindo-os, e fizeram o que quiseram com eles. Na cidade de Suzã, os judeus mataram e destruíram 500 homens, né? Então eles estavam preparados. E depois disso ainda, né, novamente o rei vem à presença de Esther e fala: "Olha, você, tudo que você pediu, eu concedi até você, né? Os judeus mataram e destruíram 500 homens, os filhos de Ramã. O que que era até tipo os filhos de Ramã? É como assim, olha, terminou a linhagem de uma pessoa ruim, né? Então mataram os 10 filhos, mataram todos os filhos dele. Então, tipo assim, o rei falou: "Olha, eu fiz tudo". E ainda fala: tem ainda algum desejo, né? Se você tiver algum desejo, isto lhe será concedido. Isso no versículo 12. E no 13 ela fala: se for do agrado do rei, que os judeus de Suzã tenham autorização para executar também amanhã o decreto de hoje, para que os corpos dos 10 filhos de Ramã sejam pendurados na forca. O que Esther quis dizer aqui? Olha, o tempo foi muito curto, né, para acontecer, já, porque isso tudo aconteceu ali Em um dia só, e um né? dia. Então ela falou assim: ó, você não quer me dar mais um dia, não, né, para que as coisas continuem ali, para que esse seja um momento ainda mais marcante, né? E o rei ainda concede. E os filhos de Ramã, né? Então aqui coloca que eles foram enforcados, Enforcados né? ou empalados, né? Empalados, imagina, tipo, os 10 filhos enforcados. Isso era um símbolo para todo mundo saber. Cara, não De vamos. justiça, né? Mas é tipo, não vamos mexer com judeus. Olha, quem mexeu com judeu, olha o que aconteceu, né? Eu não vou mexer com eles. Então era isso, né? E mostra ainda que nesse dia, aqui fala no versículo 15: os judeus de Suzã ajuntaram-se no 14º dia do mês de Adar e mataram 300 homens em Suzã, mas não se apossaram dos seus bens. E isso aconteceu em Suzã no dia seguinte, né? E no 16 ainda fala que, enquanto isso, o restante dos judeus que viviam nas províncias do império, que eram 127 províncias, também se juntaram para se protegerem e se livrarem dos seus inimigos. E eles mataram 75 mil, mas não se apossaram dos seus bens. Cara, era muita gente que, tipo, morreu nesses dias, né? E uma coisa que é legal, o que significa isso? Não se apossaram dos seus bens? É que em nenhum momento o interesse do povo judeu era de Enriquecer. enriquecer, de obter coisas dos outros. Não, era só para se defender e lutar pela sua causa, né? Vamos dizer assim, matar realmente seus inimigos. Em nenhum momento o interesse dos judeus era obter o que era do outro, né? Então, por isso que sempre deixa claro, e não Se adquiriram, né? E não se apossaram, né? apossaram dos seus bens. E para finalizar ali o capítulo 9, ele fala, né, sobre a comemoração do Purim. Então ele relata, né, toda ali, né, desde o Foi no versículo 14º dia, né? 2 dias eles mataram e no terceiro dia descansaram e festejaram, né? exato. E ele vai do versículo 18 até o 32, explicando, né, por que que chama a comemoração de Purim. E a comemoração de Purim vem do nome Pur, né? Isso está escrito aqui. Por que que é Pur? Porque Ramã tirou, Pur significa sorte. Ramã tirou na sorte o dia que ele ia executar os judeus. E daí, por que colocou, né? Tipo assim, poxa, eu acho muito legal isso, porque muitas vezes a gente fala de sorte, sorte, sorte. E no livro de Esther, a gente vê que a sorte é de Deus, né? A sorte é algo divino também, porque Ramã foi lá e tirou na sorte, né? Quando ele ia executar os judeus. E, tipo, deu tudo errado. Na sorte aconteceu outra coisa, na sorte aconteceu outra coisa e outra coisa. Então, tipo assim, é aquele, tipo assim, vamos dizer assim, do nada de Deus, muitas vezes as pessoas acham que é tipo, ai, nossa, eu tô com sorte, né? E realmente é para mostrar esse tipo, é o mover de Deus, né? Mesmo ali ele tirando na sorte as coisas, mostrou que a sorte virou contra ele, vamos dizer mais ou menos isso, né? Muitas vezes eu acredito, né, que Ramã imaginava que a sorte estava a favor dele, né? Que tudo estava a favor dele, né? Lógico que ele estava super reconhecido, ele era o maioral, ele, nossa, estava jantando em um jantar exclusivo, né, só com o rei e a rainha. Então ele estava realmente achando que ele estava sortudo, né?
Exatamente. Então, eu acho legal isso, né? A gente entender essa comemoração de Purim, que vem do Pur, né? Que é sorte. Porque, ao meu ver, sorte é você ter Deus junto com você. Isso sim que é sorte, né? Não você ficar contando com a sorte, né? Tipo aqueles, não, a sorte, desejo boa sorte, né? Cara, se você tem Deus, você não precisa. De Ele nada é a mais. sua sorte, entendeu? É isso que eu acho legal do nome, né? E do povo ver isso. Então, tipo assim, realmente é um livro um pouco, esse nome, né, Purim, é quase uma zoação, né, com o que aconteceu com Ramã, Com a sorte de Ramã, né? com a sorte de Ramã, e que foi 2 dias, e coloca, né, que foi 2 dias de festa, e que houve uma carta explicando por que foi isso, e depois uma outra carta mostrando, olha gente, vocês têm que comemorar, porque realmente foi uma vitória, né, que aconteceu, é momento de alegrar, é momento de celebrar, e é um momento de trocar presentes, né, que também é uma coisa bem bacana. E depois a gente finaliza o livro de Esther, né, com o capítulo 10, falando mais sobre a grandeza de Mardoqueu. Foi 3 versículos, bem dizer, né, super curtinhos, só mostrando que todo o relato de Mardoqueu está no livro de crônicas, né, da Média e da Pérsia, e ele foi o judeu, né, em segundo em hierarquia no rei Xerxes. Então aqui, só para a gente entender a situação que se estava. Era um lugar onde eles estavam exilados, eles eram judeus, junto com um povo medo e persa, vamos dizer assim, né? O rei Xerxes era, vamos dizer assim, quem dominou a Babilônia ali, né? A Babilônia foi quem dominou Judá, Israel e tudo, e o rei Xerxes, né? Foi quem dominou esse país que dominou eles. Então, a grandeza que era. E mesmo assim, né, aqui Mardoqueu foi honrado nesse país onde eles estavam exilados, né? Então ali ainda ele se colocou em segundo em hierarquia. Isso a gente já viu algo muito parecido acontecer, que foi lá com José, né? Mesmo ele sendo vendido pelos irmãos lá no Egito, tudo, ele foi muito honrado, né? E aqui a gente E não vê, só com José também, a gente viu isso com Daniel, né? é Então, tipo verdade, assim, Daniel foi no período de Nabucodonosor, que também Daniel ficou super lá em cima, né? reconhecido. Mesmo depois que Nabucodonosor também morreu, ele ainda volta. Então a gente vê sempre assim, como a Sayuri falou, às vezes o rei não é um rei ali com o coração totalmente inclinado a Deus, mas sempre embaixo do rei, ou próximo ao rei, sempre tem alguém com o coração ali inclinado, né? Tipo assim, alguém realmente que protege os israelitas, que protege o povo de Deus, né? Então, mesmo, vamos dizer assim, não sendo, né, um rei, não sendo ali igual um Davi, um Salomão, alguma coisa assim, né? Mas tem ali um bom governante próximo ao rei, cuidando do povo de Deus. Exatamente. E para fechar ali, né, Mardoqueu era um homem importante entre os judeus e foi muito amado por eles, pois trabalhou para o bem do povo e promoveu o bem-estar de todos os judeus. Então, mesmo eles em um país estrangeiro, né, exilados, eles estavam bem e tinham bem-estar, né, entre todos eles. E eu acho que é isso, né, que a gente tem para compartilhar com vocês. Espero que tenha feito sentido esse livro de Esther, tenha acrescentado coisas aí na vida de vocês nesse caminhar com Deus, tá? Então já te convido para você curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar o seu sininho, porque no próximo episódio tem mais coisas para a gente estar lendo. Vamos começar o livro de Malaquias, tá bom? Então, um beijo e tchau! Tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso Bíblia Cast. Aqui do lado já deixei o quê? O nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já está aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!